Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, vamos para o nosso momento de meditação na palavra do Senhor. Que essa palavra venha fortalecer as nossas vidas e também as nossas famílias. Neste dia vamos estar meditando em Colossenses, capítulo 3, a partir do versículo 12. Diz assim: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados a um só corpo, e sedes agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos, aconselhando-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, com hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo quanto fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Este é um texto que encaixa perfeitamente em nossos contextos familiares. Nós sabemos que a família, o lar, precisa ser uma base de apoio, de ajuda, de encorajamento, de exortação a cada um dos seus membros. E nós sabemos que nesta caminhada o indivíduo precisa dessas características, destes apoios que são determinados e preparados pelo próprio Deus para trazer às nossas vidas esta base. E nós vemos que esse texto, ele fala sobre essas virtudes que devem ser cultivadas. Nós, como família, como indivíduo, seja o marido, seja a esposa, seja o filho, nós precisamos cultivar todas essas virtudes e colocarmos o melhor que temos à disposição do nosso lar e da nossa família. Nós vemos que muitas pessoas usam um jargão onde diz: ninguém é deixado para trás. Mas será que na nossa caminhada familiar nós temos usado deste artifício? Nós temos olhado com amor e com carinho a cada um desses componentes da nossa família e levados eles juntos nessa nossa caminhada? Então, Colossenses 3, na verdade, existe aqui um refrigério, porque são estratégias que mostram para nós que é possível viver em paz e viver em família e viver num projeto que foi Deus que preparou para o homem desde a fundação do mundo. Então, nós vemos que o viver em família tem a ver com um processo de santificação, porque até nós podemos viver em família, mas tem uma diferença de viver em paz. Então, é sobre isso que nós precisamos estar trazendo as aplicações das verdades bíblicas para a nossa vida, para a nossa realidade. Porque o processo de santificação tem a ver com a nossa conduta diária. Santificação não tem a ver apenas com um momento. Santificação não é apenas quando nós vamos ao culto ou quando nós reunimos a família à mesa para uma refeição e nós fazemos uma oração. Então, santificação tem a ver com um projeto divino para o viver em paz, para viver em harmonia. E aqui em Colossenses, todo o capítulo 3 é um convite da parte do Senhor para nós cristãos que desejamos viver essa realidade. Então, na primeira parte do capítulo 3 é um convite para a gente pensar nas coisas do alto. Pensar nas coisas que Deus diz ao nosso respeito. Então, nós vemos aqui que quando a gente pensa nas coisas do alto, nós estamos atraindo o caráter de Cristo para a nossa vida. Humanamente, nós podemos tentar conciliar, exercer o perdão, o amor, a paciência, mas quando nós chamamos a Cristo, através do Espírito Santo, que é um agente capacitador, isso começa a fluir de nós.
não apenas como uma obrigação familiar, mas é o próprio Cristo se manifestando, né, e trazendo essa paz para reinar no nosso convívio familiar. Sim, e nós vemos que o texto diz que a gente precisa se revestir como eleitos de Deus, santos e amados. Então a gente vê que diante das adversidades, dos problemas familiares, quem é o árbitro? A própria palavra do Senhor diz que seja Cristo, o árbitro em vosso coração. É Ele que determina o certo, o errado, as questões que precisam ser alinhadas. E nós vemos que diante de todo esse contexto, ele diz que a gente precisa ser instruído, aconselhado mutuamente em toda sabedoria. Então, tudo isso nós encontramos na pessoa do Senhor Jesus. Tudo isso nós encontramos nas Escrituras, que tem total comprometimento a nos levar a este caminho de verdade, de bondade, de fé. Então, nós precisamos que, como participantes de uma família, nós precisamos ter esse entendimento. Nós precisamos abrir o nosso coração ao Senhor. Precisamos saber que nós somos ativos, seja qual a função que você exerce aí no seu lar, nós somos ativos para que este ambiente se torne uma realidade e o nosso lar seja um oásis de paz, pelo qual o Senhor determinou que a nossa caminhada se tornará mais leve, as nossas adversidades, tudo aquilo que traz como compromissos e obstáculos serão rompidos com maior facilidade, porque não caminhamos só. Porque sabemos que nós temos uma estrutura, uma base, uma família que nos ama, que nos orienta e juntamente nós seguimos este caminho. E nós vemos que viver o caráter de Cristo, renovar a mente com as coisas que são lá do alto, ter um coração como o de Cristo, não é apenas um sentimento. Muitas vezes nós vamos ter um sentimento de ter um comportamento completamente contrário. Mas em Cristo nós podemos sim ser movidos com um propósito e sermos direcionados de uma forma muito articulada pelo Espírito Santo. E nós não podemos resistir ao Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele palestra com a gente e às vezes a gente endurece o nosso coração. Então nós vemos que a santidade é um caminho. A santidade é uma missão e a santidade é o que faz ser possível a gente amar a nossa família. Porque através do processo de santidade, de santificação, nós vamos tendo o nosso amor renovado, a nossa paciência vai sendo estruturada e nós conseguimos sim ser equilibrados na presença daquele que tudo pode. Então, esse é o nosso convite para você. Vamos investir nesse processo de santificação, sem a qual nós não veremos a Deus, mas enquanto nós estamos aqui na Terra, sem o processo de santificação, nós não conseguiremos viver em paz. Sim. E como nós podemos ajuda nesse processo de santificação? Então, tudo isso que você está falando parte de decisões, né? E eu quero te desafiar aí agora a tomar uma decisão firme, sem voltar atrás. Vai aí na rede social, ache todos os dados e faça a sua inscrição para o nosso Congresso de Famílias, que acontecerá agora dia 23 e 24 de agosto. E todo esse contexto de Colossenses 3, todo esse assunto, né, sobre família, vai estar sendo tratado de uma forma muito sólida, muito abençoadora às nossas vidas, às nossas famílias. Então não perca tempo, não perca essa oportunidade. Seja movido pelo Espírito Santo que está palestrando aí agora, nesse vídeo, no seu coração. E tome essa decisão e sabendo que a sua família vai ser grandemente abençoada nesses dias. Amém. Nós nos vemos lá, nós temos um encontro marcado, não só com os casais, mas com todos os integrantes da família. Então, que Deus possa estar ministrando fortemente ao seu coração, porque só você e Deus sabe o que a sua família está precisando. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe. Um grande abraço.